Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei de tortura, tá? A lei 9455. E hoje nós vamos trabalhar nesse bloco a última modalidade de tortura, que é a tortura à omissão. Eu peço que você tome muito cuidado, tá, com esse bloco que nós vamos trabalhar agora, porque sem dúvida é um dos que mais cai em prova. Tem alguns peguinhas que o pessoal erra muito em prova, tá? Inclusive eu vi algumas aulas até de professores confundindo um pouquinho, tá? Acerca desse tema, ensinando conteúdo errado, tá? Para os alunos. Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da tortura omissão. Presta bem atenção. Para a gente trabalhar esse tema, a gente tem que fazer uma pequena introdução, tá? Eu tenho como praticar delitos, tá? Existem delitos que são praticados de forma comissiva. O que é um delito praticado de forma comissiva? É aquele delito onde o agente ele pratica a conduta delituosa através de uma ação, tá? Através de um agir, tá ok? Então ele age, ele pratica uma conduta e essa conduta ela é tipificada como crime, tá? A título de exemplo aqui, dentro da lei de tortura, todas as modalidades que nós estudamos de tortura até o presente momento são realizadas através de uma ação. Então são modalidades de tortura praticadas de forma comissiva. Então nós estudamos a tortura à prova, não é isso? Nós estudamos a tortura a crime. Nós estudamos a tortura discriminatória. Nós estudamos a tortura castigo. Nós estudamos a tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Todas essas modalidades de tortura que nós já estudamos aqui, até o presente momento, elas são praticadas através de uma ação, certo? São praticadas são praticadas de forma comissiva, tá ok? Agora, eu tenho uma modalidade de tortura que ela é praticada através de omissão, tá? E o que é omissão, professor? É quando a lei, ela determina, né, um comportamento do agente, ela determina ali que o agente deveria agir e esse agente, ele não age. Ele se mantém inerte, parado, né? Ele deixa de fazer o que deveria ser feito conforme a lei estabelece, tá? E aqui eu tenho a tortura omissão. A primeira coisa que eu já peço para você tomar muito cuidado, tá? Que cai muito em prova, é que todas as modalidades de tortura que nós já estudamos anteriormente, né? Tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, tortura castigo, tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, todas essas modalidades de tortura, elas são apenadas com a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Professor, cai pena? Na lei de tortura é muito cobrado a pena, tá? Por quê? Porque você vai ver comigo que quando eu falo da tortura à omissão, que é o tema que nós vamos estudar a partir de agora, você vai notar comigo que o legislador, ele optou por determinar aqui que o sujeito ele não vai ser apenado por reclusão. A tortura omissão ela é apenada com detenção, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Metade do que estabelece aqui e não é reclusão, é detenção, tá? Então a tortura omissão ela é mais leve, professor. Ela é mais leve do que as outras modalidades de tortura. Beleza? Tá, feita essa introdução, vamos trabalhar em cima da tortura omissão conforme a lei 9455. Presta atenção, tortura omissão, aí eu abri parênteses e coloquei tortura omissiva imprópria e tortura omissiva própria. É isso mesmo, tá? A doutrina ela classifica a tortura omissiva em 2 grupos e nós vamos aprender agora. Vamos lá, olha o que fala a lei de tortura. Aquele que se omite, então já está falando de omissão, em face dessas condutas, ou seja, aquele que se omite diante da prática da tortura, seja qual for a modalidade, não importa se é uma tortura prova, se é uma tortura castigo, se é uma tortura discriminatória, não importa. Aquele que se omite em face da prática de qualquer uma das modalidades de tortura, quando tinha o dever
de evitá-las, cuidado, evitá-las, ou quando tinha o dever de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Por que eu frisei aqui evitá-las ou apurá-las? É exatamente isso aqui que vai diferenciar a tortura omissiva imprópria da tortura omissiva própria. Nós vamos entender isso a partir de agora. Vamos primeiro estudar a tortura omissiva imprópria, tá? A tortura omissiva imprópria, ela fala da primeira parte aqui, ó, do parágrafo 2º, tá? Aquele que se omite em face dessas condutas, ou seja, se omite diante da tortura, quando tinha o dever de evitá-las. Lembra que quando nós vimos aqui, ó, ele fala, ó, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então a tortura omissiva imprópria é aquela relacionada ao sujeito que tinha o dever de evitar a prática da tortura, tá? E vamos ver como é que isso aqui funciona. Presta bem atenção e aqui está o grande segredo. A tortura omissiva imprópria, que é aquela praticada pelo sujeito que tinha o dever de evitar a prática da tortura, somente poderá ser praticada por aquele que possui o dever legal de evitar o resultado, na condição de garante, também chamado de agente garantidor. Vamos entender isso aqui. Para isso eu preciso fazer uma remissão ao Código Penal e te explicar quem é esse tal de garante. Senhores, garante é aquele indivíduo que ele tem o dever legal de evitar o resultado de um determinado crime, tá? Lógico que quando possível, não é isso? Vamos entender aqui, ó, que o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele fala, ele explica, ele conceitua quem é esse tal de garante. Olha só. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então aqui ele está falando de quem? Do tal do garante, tá? Também chamado de agente garantidor. Quem é esse garante? Olha só. Primeira hipótese. Aquele que tenha por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Os policiais, tá? Os policiais em geral, tá? Por lei, eles têm o dever de cuidado, de proteção, tá? O policial, ele tá diante ali, por exemplo, da prática de um furto. Ele pode se omitir? Não, ele não pode se omitir. Agora, cuidado. O policial, ele se enquadra na qualidade de garante. Por quê? Porque por lei ele tem a obrigação de agir, ele tem a obrigação de proteger, ele tem a obrigação de cuidado, tá? De vigilância, tá ok? Agora olha só que interessante. Também é garante aquele que, de outra forma, agora não é mais por lei, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Como assim, professor? De outra forma, eu vou usar como exemplo um contrato, tá? Olha só que interessante. Você firma um contrato com o clube e você é salva-vidas. Você firma um contrato com o clube e você se dispõe a estar ali nos domingos, de 8 horas da manhã até as 17 horas, naquele clube, olhando aquelas pessoas que estão nadando ali na piscina, e se alguma pessoa vier a se afogar, você se compromete contratualmente com o clube de prestar socorro para aquela pessoa. Olha que interessante, aqui o salva-vidas também é garante, mas nessa segunda modalidade, que não tem diferença, tá? Mas não tem diferença prática. Todas as duas situações que eu te dei aqui são situações de garante. A diferença da primeira para a segunda é que a primeira, a sua obrigação de agir, o seu dever de agir, decorre de lei. Já a segunda modalidade não decorre de lei, decorre de outra forma, como por exemplo um contrato, tá ok? Vou te dar outro exemplo. Uma babá, você contrata uma babá para cuidar do seu filho, certo? Você faz um acordo com ela, tá? Olha, eu vou trabalhar e quando eu estiver trabalhando, cuide do meu filho, tá? Ele não tem idade suficiente para tomar cuidados, né? Por si só, se cuidar ali. Então, você se compromete a tomar cuidado? Sim, me comprometo a ficar de olho, não deixar ele ficar brincando na sacada, não deixar ele ficar perto da piscina e etc.
A babá, ela assume a responsabilidade de impedir o resultado, porque ela assume a responsabilidade de cuidar daquela criança. E isso não é feito por lei, isso é feito de outra forma, como um contrato, um acordo e etc, tá? E a terceira modalidade de garante aqui, a terceira hipótese de garante, é aquele indivíduo que, com seu comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Vou dar um exemplo aqui. Aquelas brincadeiras idiotas de ficar empurrando na piscina. O indivíduo vai lá na brincadeira ali, tal, ele vai lá e empurra o coleguinha na piscina. E o coleguinha não sabe nadar. A partir do momento que eu empurrei o colega na piscina e ele não sabe nadar, eu, com o meu comportamento anterior de empurrar na piscina, eu criei o risco da ocorrência do resultado morte aqui através do afogamento. A partir do momento que ele cai na piscina, eu tenho o dever de agir e prestar socorro para ele, tá? Graças ao meu comportamento anterior, que foi o causador da situação de perigo, tá ok? Todas essas três modalidades aqui, o indivíduo ele tem um especial cuidado, tá? Ele tem uma obrigação especial, tá? De evitar a prática do resultado danoso, tá? Esse é o garantidor. Por que eu tô falando tanto disso para vocês? Prestem atenção. A tortura omissiva imprópria é aquela, tá? É aquela onde o indivíduo, tá? Ele se omite, tá? Perante qualquer prática da tortura, e ele tinha o dever de evitar a prática da tortura. Se ele tinha o dever de evitar a prática da tortura, significa que ele é garante, tá? Ele tem que se enquadrar em uma dessas três hipóteses de agente garantidor que eu te expliquei conforme o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então vamos para os exemplos que fica mais fácil, né? Imagina o seguinte, eu sou policial, por exemplo. Eu tenho o dever de evitar a prática, vamos dizer, eu sou um delegado de polícia, por exemplo. Estou aqui na minha sala e eu estou notando que os policiais estão agredindo o indivíduo, né? Constrangendo ele ali a, por exemplo, confessar a prática de um crime. Opa, eu como delegado de polícia, autoridade policial, eu tenho o dever de evitar a prática desse delito, eu sou garante. Se eu me omitir, eu respondo pela tortura omissão, né? Tortura omissiva. E nesse caso é classificado pela doutrina como tortura omissiva imprópria. Então a tortura omissiva imprópria, senhores, é aquela que é praticada pelo garante, tá ok? Agora toma cuidado com peguinha, tá? Toma cuidado com peguinha. Você concorda comigo que quanto ao sujeito ativo, ou seja, quem pratica a tortura omissiva, eu tenho aqui um crime próprio? Por que crime próprio? Porque não é qualquer pessoa que pode praticar essa conduta. Você concorda comigo? Para analisar. Eu estou falando da tortura omissiva imprópria. Ou seja, eu estou falando daquele agente, daquela pessoa, né, que possui o dever, tá, de evitar a prática da tortura. Se eu tenho o dever de evitar a prática da tortura, eu sou garante, certo? Eu sou garante. A tortura omissiva imprópria nada mais é do que a tortura omissiva, né? A omissão perante a tortura praticada por aquele que é garante. Agora, cuidado com peguinha. Você concorda comigo que, quanto ao sujeito ativo, ou seja, quem pratica essa tortura omissiva aqui, esse delito aqui ele é classificado como crime próprio? Porque não pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem que ser praticado por quem? Cuidado com peguinha. Não necessariamente agente público. Todo mundo erra isso. Ah, não, tem que ser agente público. Não, tem que ser garante. E o garante não necessariamente é agente público. O policial, que eu te dei o exemplo, é um exemplo, uma hipótese de garante. Eu vou te dar outras hipóteses aqui de garante onde o sujeito não é agente público. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A mãe, ela tem o dever legal, tá, de evitar, né, de cuidado, não é isso? A mãe, ela é garante em relação ao filho. Concorda comigo? O pai, ele é garante em relação ao filho.
A babá, quando ela se compromete a cuidar daquela criança, ela é garante em relação à criança. E aqui eu não estou falando em nenhum momento, mãe, pai e babá, de agente público. O policial é agente público, mas é só um exemplo, tá, de garante. Então, para ser garante, não necessariamente tem que ser agente público. O que significa? A tortura omissiva imprópria, ela é um crime próprio, tá, que só pode ser praticado por determinadas pessoas. Por quê? Porque só pode ser praticada por garante, tá? Não quer dizer que só pode ser praticada por agente público. Todos entenderam isso? Cuidado para não cair nesse peguinho. Olha só como é que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Apesar da modalidade de tortura omissiva em estudo ser classificada quanto ao sujeito ativo como própria, não exige a mesma que a omissão seja realizada somente por agente público. Não é isso que eu estou falando. Ela não é classificada como crime próprio porque tem que ser por agente público, tá? Ela é classificada como crime próprio porque tem que ser praticada por agente garantidor, por garante. Beleza? Tranquilo? Aí eu dei o exemplo aqui, ó, da mãe, tá? A mãe que se omite diante da tortura praticada pelo padrasto. Ela incorre no delito em estudo. Tortura à omissão na modalidade de omissão imprópria. Beleza? Agora, presta atenção no que eu vou te explicar e toma muito cuidado com isso, tá? Regra geral, você vai ver comigo que essa regra que eu vou te explicar agora não aplico aqui para a lei de tortura. Regra geral, o indivíduo que possui o dever legal de evitar o resultado, ou seja, o garante, regra geral, o garante, tá? Que se omite, ele responde, tá? Pelo resultado que deixou de evitar. Ele não responde por uma mera, tá, omissão de socorro, tá? Ele responde pelo resultado que ele deixou de evitar na condição de partícipe. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Imaginem que a mãe, ela tem ciência que o padrasto da criança está praticando violência sexual contra a mesma. Infelizmente isso acontece no Brasil, tá? Não só no Brasil, no mundo, né? Então a mãe, ela sabe que o companheiro dela, que é padrasto da criança, da menina aqui, ele está molestando essa criança, está praticando violência sexual, estupro, tá? E ela, por ser dependente econômica, por não querer perder o companheiro e etc., ela se omite, ela finge que nada vê. Nessa hipótese que eu estou te explicando aqui, eu aplico a regra geral, tá, sobre o garante. E essa mãe, o padrasto, eu já sei, ele está praticando violência sexual contra a criança, ele vai responder por estupro. Isso eu não tenho dúvida. A pergunta é, e a mãe? A mãe responde pelo quê? Por ser garante e ter se omitido, ela não responde por uma mera omissão de socorro. Ela vai responder pelo resultado que ela deixou de evitar. Traduzindo, a mãe vai responder como partícipe do crime de estupro. É isso mesmo. A mãe responde por estupro junto com o padrasto. Ah, professor, mas a mãe nem tocou na criança. Sim, ela não tocou na criança, mas ela é garantidora. E como ela é garante, se ela se omitir, ela responde pelo resultado que deixou de evitar. Beleza? Agora cuidado. Essa é a regra geral mesmo. Só que aqui, no delito de tortura, tá? Na tortura omissiva imprópria, que é aquela praticada pelo garante, eu não vou aplicar essa regra do Código Penal. Por quê? Porque a lei de tortura, ela trouxe uma regra específica para a omissão perante a tortura praticada pelo garante. Ou seja, ela trouxe uma regra específica para a tortura omissiva imprópria. E como é que funciona essa regra aqui? Tá? Isso aí eu chamo de princípio da especialidade. O que é princípio da especialidade? Uma norma específica, uma norma especial, ela prevalece em face da norma geral, tá? Como? Eu tenho o Código Penal estabelecendo uma norma geral para os garantes, né, que se omitirem. Garante que se omite responde pelo resultado que deixou de evitar. Essa é uma regra geral, aplicada para qualquer delito. Agora, como na lei de tortura, eu tenho uma regra específica,
A regra específica, ela prevalece sobre a regra geral e ela tem prioridade naquele cenário que ela foi criado. Então, para a lei de tortura, a regra é diferente? É. Então, se eu estiver diante de omissão perante tortura, eu aplico a regra apresentada pela lei de tortura. Esse é o famoso princípio da especialidade que a gente vai estudar lá em direito penal, tá? Eu gosto de dar um exemplo, meu aluno não se confundir com isso aqui e aprender de uma vez por todas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com um problema, por exemplo, no coração, certo? E você procura um médico, né? Logo de emergência, e naquele dia só estava disponível um clínico geral. Um clínico geral, tá? Beleza. O clínico geral falou, olha, cara, eu acho que é isso aqui, toma tal remédio. Não melhora muito, você vai lá e procura um cardiologista, um especialista. O cardiologista, que é um médico especialista ali no coração e etc., ele fala, não é isso. Você está com arritmia cardíaca provocada por isso, toma esse outro remédio. Seja sincero comigo, você vai ouvir o especialista, aquele cara que estudou, que se preparou, que trabalha exclusivamente com o coração, se o seu problema é coração, ou você vai ouvir o clínico geral, que ele sabe um pouquinho de tudo? E aí, qual que você vai dar prioridade? Quem que você vai escutar? Você vai escutar o especialista. É a mesma coisa, tá? A norma específica, ela tem mais força, tá? Ela prevalece sobre a norma geral. Ela afasta a norma geral, tá? A norma específica. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, o que eu tô querendo te explicar? Olha o que a lei de tortura fala, tá? Deverá o garante responder pela tortura ou omissão cuja pena é de detenção de 1 a 4 anos e não pelo delito que deixou de evitar. No caso, a modalidade de tortura praticada cuja pena já é de reclusão de 2 a 8 anos. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Presta atenção no que eu estou querendo te explicar. Olha só. Se eu fosse seguir a regra geral do Código Penal, a tortura omissiva imprópria, que é aquela praticada pelo garante, aquele que tinha o dever de evitar a prática da tortura, se eu for seguir a regra geral aqui, o garante, quando ele se omitir, ele deveria ser responsabilizado pelo resultado, ou seja, ele deveria ser responsabilizado pela tortura praticada. Não importa a modalidade, se é tortura prova, discriminatória, não importa. Então vamos dar um exemplo. Se eu seguisse a regra do Código Penal, eu sou delegado de polícia, verifiquei que o sujeito está sendo torturado, e me omito, fiquei quietinho no meu canto, não vou meter nisso aí não, isso vai dar problema, me omito. Se eu for seguir a regra do Código Penal, eu não sou garante como delegado de polícia, então eu me omiti. Então eu deveria responder pelo resultado que eu deixei de evitar, que é qual? Tortura. Eu deveria responder pela tortura, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Só que eu não aplico para a lei de tortura a regra geral sobre o garante, tá? Prevista lá no Código Penal. Eu vou aplicar a lei específica da lei de tortura. E o que ela fala? Se o garante se omitir, ele responde pela tortura omissão, que é a pena de detenção de 1 a 4 anos. Não é reclusão, é detenção, tá? E não é 2 a 8, é de 1 a 4, metade, tá ok? Beleza? Professor, você pode me explicar um pouquinho dessa diferença de reclusão e detenção? Senhores, eu vou aprofundar isso em direito penal com vocês, tá? Mas eu não gosto de deixar furo para o meu aluno ficar com dúvida. É bem simples, tá? Isso aqui são modalidades de pena privativa de liberdade. Quando o crime é apenado com reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, tá? Pode ser fechado, pode ser semiaberto ou pode ser aberto. Vai depender da pena que o sujeito for condenado. Então, se ele for condenado a mais de 8 anos, ele inicia no regime fechado. Se foi entre 4 e 8, semiaberto. Se for abaixo de 4 ali, 4 abaixo, aberto, tá? Então, calma. No delito que é apenado com reclusão, como as modalidades de tortura prova, discriminatória, tortura castigo, tá? O sujeito ele pode iniciar no fechado, semiaberto ou aberto. Eu tenho 3 opções. Agora, se o crime é apenado com pena de detenção,
o regime inicial de cumprimento de pena só pode ser semiaberto ou aberto. Não pode ser inicialmente fechado. Não prevê o início de cumprimento de pena no regime fechado o delito que é apenado com detenção. Só aquele que é apenado com reclusão. Então você entendeu que reclusão é mais grave que detenção. Beleza? Tranquilo até aqui? Então ótimo. Então, senhores, se o agente garantidor, tá, se omitir, né, perante a tortura, eu estou diante da tortura omissiva imprópria, ele responde pela tortura omissiva, pena de detenção de 1 a 4 anos. Ele não responde pelo resultado, apesar dessa ser a regra geral do Código Penal. Beleza? Tranquilo. Agora cuidado com o que eu vou te explicar agora para a gente finalizar tortura omissiva imprópria e estudar a tortura omissiva própria, tá? Senhores, não confunda o sujeito se omitir com o fato dele dar cobertura, tá? Para a prática da tortura. São situações diferentes. Talvez isso aqui seja o que mais cai em prova, tá? Sobre a omissão tortura. É um peguinha. Presta atenção. Uma coisa é eu me omitir. Outra coisa, completamente diferente, é eu dar cobertura. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que eu sou delegado de polícia. Chega uma equipe policial e a equipe vira lá pro cara e fala assim, ó, doutor, seguinte, o cara lá, ele sabe onde é que tá o produto do crime, não quer falar, mas nós vamos tirar dele só pra ficar tranquilo. Eu falo, ó, cara, eu não vou bater no cara, eu não vou botar sacola na cabeça dele, não vou jogar gás, não vou praticar tortura. Mas se vocês conseguirem arrancar aí, ótimo, fica muito bom pra mim. Inclusive, entra naquela salinha lá no fundo que ninguém escuta os gritos. E eu vou trancar essa salinha lá. Se aparecer alguma coisa aqui, advogado, Ministério Público, alguma coisa, eu vou dar um assovio, vocês param. Beleza? Combinado? Combinado. Senhores, nesse caso aqui, eu não estou só me omitindo. Eu estou dando cobertura. Você notou que nesse caso aqui, a liame, que a gente chama de liame subjetivo, o que é isso? A minha vontade, a minha vontade está ligada com a dos torturadores, certo? Eu não só me omiti, eu aderi à vontade. Eu falei, não, cara, ótimo, eu não vou bater, mas ótimo que vocês vão torturar e tirar a confissão desse cara, vai tirar a informação dele aí, onde é que está o objeto do crime. Perfeito, ótimo. A partir desse, inclusive eu vou ajudar como? Não vou bater, mas eu vou facilitar para vocês, vou ficar de olho, qualquer coisa eu aviso. Senhores, a partir desse momento eu estou participando do delito. Eu estou participando do delito. Nesse caso aqui, eu não respondo por tortura ou omissão. Eu respondo pela tortura praticada contra a vítima na condição de partícipe. Tá? Aquele que participa do crime sem executar, sem sujar as mãos diretamente, vamos colocar assim. Tá? Beleza? Isso aqui cai muito em prova. E eu vi uma questão que colocava assim, 5 guardas municipais abordaram o indivíduo era suspeito de ter praticado um crime e 3 guardas municipais levaram esse cara para um beco escuro e começaram a praticar violência física contra ele, exigindo a confissão da prática do delito. Enquanto isso, 2 agentes ficaram na viatura olhando a rua para ver se passava alguém que pudesse identificar aquele grupo, né, de agentes públicos. Senhores, a partir do momento que esses 2 agentes públicos ficaram na viatura olhando, observando, ajudando os outros que estavam efetivamente praticando a violência, a tortura, prova aqui no caso, a partir do momento que eles contribuíram, eles não estão só praticando tortura omissão, eles estão praticando, na verdade, tortura prova junto com os outros, certo? Só que aqui na condição de partícipe. Beleza, tranquilo, cuidado com esse peguinha, tá? Coloquei aqui, ó, exemplo, policial que tranca a sala onde está ocorrendo a prática da tortura realizada por outros policiais para que o ato delituoso não seja interrompido, tá? Tranquilo? Senhores, com isso eu finalizei tortura omissão imprópria. Agora nós vamos falar da segunda parte, que fala da tortura omissão própria. Olha só, se você falar no parágrafo 2º lá, o que ele fala? Aquele que se omite em face dessas condutas, aquele que se omite diante da tortura, quando tinha o dever de evitá-las, esse nós já vimos. Essa é a tortura omissão imprópria. Ou aquele que se omite, né, diante da tortura, quando tinha o dever de apurá-las. Aqui eu vou te explicar agora. Eu estou diante da tortura omissão própria. Você vai entender a diferença agora, tá?
Tudo é tortura ou omissão, tá? É só uma diferença doutrinária, você tem que saber. Ocorrerá a tortura omissiva própria quando o agente tinha o dever agora de apurar. Ele não tinha o dever de evitar. Quando eu falo que tinha o dever de evitar, que é a imprópria, a tortura não ocorreu ainda. Ou a tortura está ocorrendo. Quando eu falo que o sujeito tinha o dever de apurar, investigar, né, significa que a tortura já ocorreu. Então olha só, ocorrerá a tortura omissiva própria quando o agente tinha o dever de apurar a prática da tortura já praticada, mas ele vai lá e se omite, tá? Prestem atenção no que eu vou te explicar. A tortura omissiva própria, que é a que nós estamos estudando, tá? Que é aquela quando o indivíduo tinha o dever de apurar, não é nem de evitar, porque evitar não tem como, porque já ocorreu, tá? Somente poderá ser realizada por agente público. Essa daqui só pode ser por agente público, por quê? Porque só agente público tem o dever legal de apurar, de investigar, senhores, a prática da tortura, tá ok? E não é qualquer agente público, tem que ser agente público que possua, dentre as suas competências funcionais, a atribuição de investigação. Vamos dar um exemplo aqui. Autoridades policiais, são delegados de polícia e, por exemplo, membros do Ministério Público. Eu vi uma aula de um professor até renomado, ele falando que isso aqui só pode ser praticado por autoridade policial. Errado. O Ministério Público também investiga. O Ministério Público, você vai estudar comigo lá em processo penal, ele tem instrumentos suficientes para realizar uma investigação, tá? Que é o PIC, tá ok? Procedimento de investigação criminal. Esse aqui é tocado aí pelo membro do Ministério Público. Então o promotor de justiça, né, no âmbito estadual aí, o membro do Ministério Público, ele pode investigar? Pode. Ele tem instrumento suficiente para investigar a prática ali de um delito, tá ok? Então cuidado com isso. Esse professor, até renomado, falou que é só delegado de polícia, só autoridade policial. Negativo. Qualquer agente público que tenha como função, tá, que tenha como atribuição dentro das suas competências a função de investigar. Tá? Se ele tem a função de investigar aquele agente público, seja um delegado, seja um promotor, e ele se omite diante da prática da tortura, ele está praticando a tortura omissiva própria. Tá ok? Beleza? Fácil? Tranquilo. Agora toma cuidado. Olha só que interessante. Você concorda comigo? Que quando eu falo da tortura omissiva imprópria, eu estou falando de garante, que não precisa ser necessariamente agente público. Quando eu falo, e a tortura omissiva imprópria é quando o garante ele tem o dever de evitar a prática da tortura. Já quando eu falo da tortura omissiva própria, aí sim, eu não estou falando de garante, eu estou falando de agente público que tinha o dever de apurar, investigar. Aqui a tortura já ocorreu. Evitar a tortura não ocorreu ainda ou está ocorrendo, certo? Beleza. Olha só que interessante. Então você entendeu que a tortura omissiva própria é aquela praticada necessariamente por agente público com competência legal, né, funcional para apurar. Isso vocês já entenderam. Ótimo. Agora olha só que interessante. O problema é que você vai estudar comigo nos próximos blocos que eu tenho causas de aumento de pena para tortura. E uma das causas de aumento de pena é quando o crime é praticado por agente público. Aí eu te pergunto o seguinte: se o crime for praticado por agente público, se a tortura for praticada por agente público, eu aplico uma causa de aumento de pena. Você concorda comigo que essa causa de aumento de pena, quando a tortura é praticada por agente público, não pode ser aplicada para a tortura omissiva própria? Por que não pode? Porque a tortura omissiva própria, ela só pode ser praticada por agente público. Se eu aplicar uma causa de aumento de pena para a tortura omissiva própria, eu estou punindo esse sujeito duas vezes pelo mesmo fato. O nome disso é bis in idem. Bis in idem. O que significa isso? Tá? Eu não posso punir o indivíduo por eu não posso punir o indivíduo duas vezes pelo mesmo fato, tá ok? Vem cá, se a tortura omissiva própria é aquela praticada por agente público que tem o dever de apurar a tortura e não apura, ele se omite, significa que só pode ser praticado por agente público.
Então, se só pode ser praticado para agente público, eu não posso aplicar a causa de aumento de pena. Porque eu vou estar falando assim, ó, você, por ser agente público e ter o dever de apurar, você está cometendo a tortura omissiva própria. E por ser agente público, eu estou te dando a causa de aumento de pena. Não, não. Então, senhores, cuidado. Essa causa de aumento de pena, que é aquela aplicada quando quem pratica tortura é agente público, ela se aplica para todas as outras modalidades de tortura, mas não se aplica para a tortura omissiva própria, tá? Quando o agente público tinha o dever de apurar a prática da tortura. Beleza? Tranquilo? Foi o que eu falei aqui, ó, tá? Ainda coloquei aqui o parágrafo 4. Aumenta-se de 1/6 até 1/3 se o crime é praticado por agente público. Se o delito de tortura omissiva própria somente pode ser praticado por agente público, não poderá o mesmo sofrer as consequências dessa causa de aumento de pena, tá? Sob pena de violar o princípio aí do non bis in idem, né? Não pode punir duas vezes, tá? O agente pelo mesmo fato. Tranquilo? Beleza? Facinho? Ótimo. Dando continuidade, já finalizando aí a tortura omissão, tomem cuidado com o que eu vou te falar agora. Tá? Isso aqui é muito criticado, mas você tem que levar para a prova. Presta atenção. A tortura omissão, seja ela própria ou imprópria, não importa, ela também é um delito equiparado a crimes hediondos? A pergunta é essa. Por quê? Porque nós estamos estudando aqui, na lei de tortura, várias e várias modalidades de tortura. Nós falamos da tortura à prova, nós falamos da tortura crime, nós falamos da tortura discriminatória, nós falamos da tortura castigo, nós falamos da tortura de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, e nós falamos, por fim, da tortura omissão, que é a que nós estamos estudando nesse bloco, a última modalidade de tortura. A pergunta é, professor, mas você falou lá na primeira aula de tortura que a Constituição fala, né, que tortura, tráfico e terrorismo são delitos equiparados aos crimes hediondos. Sim, concordo com você. Agora, cuidado, tá? Todas essas modalidades de tortura, prova, crime, discriminatória, castigo e pessoa presa ou submetida a medida de segurança são equiparadas a crimes hediondos. Tortura ou omissão não é equiparado a crime hediondo, tá ok? Tanto é que o legislador aplicou para a tortura omissão uma detenção de 1 a 4 anos. Enquanto as outras modalidades aqui, o legislador decidiu apenar com reclusão de 2 a 8. Então, senhores, cuidado. Se a prova perguntar de forma geral, tortura é delito equiparado a hediondo? Sim. Ele está te perguntando de forma geral. Sim. Tortura é crime equiparado a hediondo. Agora, se ele perguntar especificamente, todas as modalidades de tortura previstas na lei 9455 são equiparadas a hediondo? Aí tá errado. Todas não. Porque aí ele tá querendo que você apresente o quê? A exceção. Todas não, por quê? Porque salvo a tortura omissão, realmente todas as outras são equiparadas a hediondo. Mas a tortura omissão não é crime equiparado a hediondo, até porque o legislador adotou uma pena mais branda, mais leve, detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Fácil até aqui? Tranquilo. Aí, senhores, existe uma grande crítica na doutrina, tá? Existem até doutrinadores que afirmam que isso é inconstitucional, tá? Suposta inconstitucionalidade do preceito secundário. Senhores, o que é preceito secundário? Pena, tá? Um delito, ele não é assim, ó. Por exemplo, eu não estabeleço a conduta criminosa. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. Aqui eu estou estabelecendo para você o que? A conduta. A conduta que é considerada crime. Matar alguém. Isso aqui eu chamo de preceito primário, tá? Logo embaixo não tem a pena? Pena. Reclusão, né, de 6 a 12 anos, exemplo. Opa, a pena eu chamo de preceito secundário, tá? São só nomes técnicos, tá? Que às vezes o aluno não sabe, se confunde todo na prova. Olha que interessante, presta atenção no que eu vou te ensinar agora, tá? O que parte da doutrina entendeu? Falou, olha, é inconstitucional, tá ferindo a Constituição esse preceito secundário de estabelecer detenção para tortura ou omissão. Por que as outras modalidades de tortura
né, que são praticadas com uma ação, modalidades comissivas de tortura, são apenadas com reclusão de 2 a 8 e a omissão é de 1 a 4. Mas, pessoal, por que isso aqui está ferindo a Constituição? Olha o que a Constituição está falando. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, prática da tortura, tráfico, crimes hediondos, terrorismo, tal. Por eles respondendo os mandantes, os executores e também os que, podendo evitá-los, se omitirem. O que essa parte da doutrina entende? Olha, a Constituição, ela fez um mandamento constitucional de criminalização falando que tem que responsabilizar não só o mandante, o executor, mas também quem se omite. Então, a pena da tortura omissão deveria ser equivalente à tortura praticada de forma comissiva. É isso que eles defendem, tá? Inclusive, eles alegam também, além disso, tá, que essa regra, ela viola o princípio da proporcionalidade, tá? Ela viola o princípio da proporcionalidade. Por quê? Olha só que interessante esse julgado aqui do STF sobre o princípio da proporcionalidade. Esse julgado do STF, o ministro relator era o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele tem doutorado, ele tem ele fez vários cursos, etc., na Alemanha, tá? Direito alemão. Isso aqui tem muita ênfase no direito alemão e diz o seguinte, tá? Sobre o princípio da proporcionalidade, tá? Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, tá? Esse termo aqui é alemão, tá? É alemão. Como também podem ser traduzidos em proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Outro termo em alemão referente à proibição da proteção insuficiente. Deixa eu te explicar o que esse julgado aqui do STF quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: para respeitar o princípio da proporcionalidade previsto na Constituição Federal, não basta eu proibir o excesso, que é o mais, né? Não basta eu proibir que você extrapole. A proporcionalidade, ela é uma balança, ela tem que estar no meio, ela nem tem que estar muito acima e nem muito abaixo. Sabe o que significa? O princípio da proporcionalidade, ele não exige só a proibição do excesso. Ele também proíbe, tá, o mínimo, tá? Ou seja, a proteção insuficiente do bem jurídico. Então, o que significa aqui, ó? Eu não quero nem o mais, nem o excesso, mas eu também não quero algo insuficiente, que não tem eficácia. Uma proteção insuficiente ao bem jurídico. O princípio da proporcionalidade, ele tem que estar no meio. Nem excesso e nem algo insuficiente. O que a doutrina quis alegar? Quando eu estabeleço para tortura ou omissão uma detenção de 1 a 4 anos, eu não estou protegendo o bem jurídico aqui de forma eficiente. Eu estou beneficiando demais aquele que se omite diante da tortura, tá? Aquele que se omite diante da tortura, senhores, seja na modalidade imprópria, que o cara garante, certo? Ou seja na modalidade própria, que é quando ele tem o dever de apurar, né? Por ser um agente público com competência de investigação. Isso aqui é muito sério. Estabelecer uma detenção de 1 a 4 anos, isso aqui é irrisório, tá? Quem praticar a tortura na modalidade comissiva, ele vai ficar com reclusão de 2 a 8 anos. Isso aqui é sério. Tá ótimo. Agora, em relação à tortura omissão, a proteção está sendo insuficiente. Isso fere o princípio da proporcionalidade, que está previsto na Constituição, e inconstitucionalidade. Cuidado, que eu vou te falar agora. Isso foram teses apresentadas pela doutrina. Eu quero que você entenda o seguinte: para a sua prova, que você vai realizar, para a sua prova, tá? Apesar de existir essas alegações da doutrina, apesar de existir essa discussão, o Supremo nunca se manifestou sobre isso, e até então, tá? Você vai levar para sua prova o seguinte: tortura ou omissão, você concordando ou não, é apenado com pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Não foi declarado inconstitucional ainda, tá? E tem aplicabilidade, tem vigência e é desse jeito. Praticou tortura prova, discriminatória, tortura crime, tortura castigo, na modalidade comissiva, né? Praticando a violência ou grave ameaça, você vai responder por um delito de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, se a sua tortura foi omissão, fica mais tranquilo, é uma detenção de 1 a 4 anos e não é considerado
considerado crime equiparado a hediondo. Beleza, senhores? Tranquilo, fácil até aqui. Com isso eu finalizo, tá? A última modalidade de tortura. Nós vamos ter aí provavelmente mais 2 blocozinhos curtos falando das qualificadoras, que é o próximo bloco. Depois nós vamos falar das causas de aumento de pena, tá? E eu vou ter mais um bloco falando das consequências jurídicas, tá? Da condenação pelo delito de tortura, tá ok? Não perca essa parte final, também cai muito em prova, vão ser blocos mais curtos. O nosso conteúdo aqui já está finalizando e eu estou trabalhando de forma completa, aprofundada com você. Ficou com alguma dúvida? Comenta, coloca a sua dúvida no comentário do vídeo que eu vou responder. Eu olho todos os comentários, tá? De cada aula que a gente coloca aqui, tá ok? Então não deixa de comentar e aproveitando, não deixa de curtir, tá? Não deixa de enviar para os seus amigos aí. E não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. É a única coisa que a gente pede para estar fazendo esse trabalho aqui de forma totalmente gratuita e totalmente completa, tá? Você pode procurar qualquer canal no YouTube, você não vai achar um canal no YouTube que te dê o conteúdo completo, todas as matérias bonitinho, tá? De forma gratuita. Você pode encontrar algumas aulas esparsas lá, tá? Mas completo, assim, de forma aprofundada, você não vai encontrar. E aqui você tem conosco, tá? A única coisa que eu te peço é a participação, tá? E ajude a divulgar esse trabalho. Tem muita gente que tem muita vontade de estudar e não tem condição financeira. Ajuda essas pessoas, me ajuda a divulgar esse projeto, tá? Eu quero chegar naquele menino lá na Bahia, lá no Sergipe, lá em Goiás, interiorzinho de Goiás, que não tem condição de pagar um curso preparatório, mas tem vontade de mudar de vida através do estudo, tá? É esse menino que eu quero alcançar, é esse menino que eu penso quando eu tirei dinheiro do meu bolso, tá? Para montar toda essa estrutura aqui que não é barata para dar aula para vocês. Eu sei que tem gente que pergunta, fala assim, pô, professor, mas você gastou uma fortuna aí para montar todo esse estúdio e tu não vai cobrar nada. Não, não vou cobrar nada, tá? Saiu do meu bolso. A única coisa que eu peço é que você me ajude a chegar nessas pessoas, tá? O bem, ele atrai o bem, tá? E se você na sua vida conseguir mudar a vida de uma única pessoa, você já não veio aqui embaixo à toa, tá? O cara lá de cima já tá muito feliz com o que você tá fazendo e que você está cumprindo a sua missão. Beleza? É isso que eu penso. Então, conto com a sua ajuda. Me ajuda a chegar nesses meninos, tá? Um grande abraço. Próximo encontro nós vamos trabalhar qualificadoras da lei de tortura, qualificadoras do crime de tortura. Beleza? Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro.